Primeira parte. 1. Do céu escuro, com a armação que houve de uma hora para outra, as águas caíram de uma vez nas cabeceiras distantes, e inundando talhados, catas e grunas, carregaram pela noite adentro os paióis de cascalho. No povoado da passagem, à margem do rio Paraguaçu, agora de monte a monte, rajadas de vento cortavam de alto a baixo as ruas ermas, quando os garimpeiros, em lúgubre vozerio, irromperam pela praça alagada, com enxurradas descendo para o areão. Vinham encharcados de chuva, transportando como destroços suas bateias, seus carimbés, suas enxadas, seus fincheiros, suas alavancas, seus ralos, suas brocas, suas ferramentas de trabalho, no ombro e na cabeça. Na frente deles caminhava o velho Justino, empunhando a candeia de azeite que o vento ameaçava apagar. Foi quando de novo desabou a chuva. Mesmo assim pararam defronte da casa do chefe. Justamente ao tempo em que a porta da casa se abria e a figura do coronel Germano recortava-se contra a claridade indecisa do candeeiro placa. Como o ruído da chuva fosse ensurdecedor, o velho Justino teve de gritar. As águas tomaram o serviço todo. Depois passou a explicar ao patrão que os garimpeiros estavam trazendo um companheiro que morrera afogado. O Raimundo, aquele frente, na correnteza de uma cabeça d'água. Foi uma coisa à toa, só se o senhor visse. Eu acho que foi até um ataque que ele teve, assim que nem o finado Flávio, que morreu nas Piabas. O coronel recebeu a notícia com maior naturalidade. É que, à força de ali se repetirem, os acidentes acabavam por tirar à morte qualquer sentido de surpresa. O mesmo não se deu, entretanto, ao atentar no sombrio quadro constituído pela garimpeirada esbatida à luz bruxuleante das candeias. Ao fazê-lo, teve um estremecimento, porque sentiu de repente, em face daquela massa de trabalhadores destroçados, a evidência de seu próprio infortúnio. Fez então um movimento brusco e ordenou sumariamente ao velho Justino: despache estes homens agora mesmo. Depois voltou às costas e bateu a porta com força. Eliminava assim a presença exacerbadora daquela multidão arruinada. Era de manhã e a luz de um novo dia se derramava sobre a serra, quando retiraram o corpo de dentro da areia. Colocaram-no em uma rede e levaram-no para a cidade. Mais uma vez o velho Justino ia à procura do coronel para lhe dar notícias do garimpo. Morrera apenas um homem. Acima do córrego, guarnecido por um corte de pedras secas, elevava-se contra a claridade do céu um monte de terra escura. Era o paiol de cascalho. Além dos marimbus. Capítulo 1. A canoa avançava lentamente, cortando as águas escuras do Santo Antônio, que banham as terras da fazenda Mangabal. Sentado à popa, o canoeiro ia impelindo a embarcação no rumo da mata embrejada que cobria, em toda a extensão, a margem esquerda do rio. O remo servia ao mesmo tempo de leme, e ao ser mergulhado na água, provocava um ruído monótono que feria com insistência enervante o silêncio da mata. Manuel João vivia ali desde que nascera. Seu trabalho se limitava à área de terra ribeirinha, ao rio e à canoa, como ocorrera outrora com o pai. A terra dava-lhe a mandioca, o rio dava-lhe o peixe, e da canoa lhe provinha o escasso dinheiro do transporte de passageiros de uma para a outra margem. Através dos anos, sua vida estacionara como diante de um obstáculo, circunscrita ao rio e à mata. Os marimbus eram as fronteiras do seu mundo, um mundo de água, lama e febre, onde nada lhe acontecia que não tivesse acontecido muitas vezes. Lenta e uniforme lhe decorria a existência, e a rotina diária, a solidão, a febre que desde muito se tornara crônica, haviam-no integrado na paisagem sempre igual, com velhas árvores debruçadas sobre o pântano. Nu da cintura para cima, os cabelos crescidos a cobrirem-lhe as orelhas, carregava como um fardo, sobre as pernas abertas, a enorme barriga d'água, bojo túrgido a avultar sobre o cós das calças, lembrando algo na iminência de estourar. Sob o desabado chapéu de palha de oiricuri, seus olhos tinham uma expressão de resignada indiferença, mas do corpo enfermo ainda retirava alento para levar adiante o trabalho a que se entregara sem esperança nem protesto, simplesmente porque a vida teria de lhe impor uma responsabilidade qualquer e que se transformara num hábito impossível de quebrar. Seus braços magros manejavam inapelavelmente o remo, como sob a ação de uma ordem secreta e fatal, o destino aprisionando-o entre a mata e o pântano.
Ordinariamente, eram conhecidos seus que atravessavam o rio. Às vezes, algum trabalhador da fazenda que indo a Andaraí a serviço do coronel Moreira voltava com a notícia do encarecimento da farinha na cidade, motivo de alegria para os meeiros que a fabricavam ali na mata. Se baixava o preço da farinha, tinham que reduzir suas compras ao mínimo indispensável, querosene, rapadura e café, além do sal para moquear carnes de caça. Nos dias de feira, transitavam pelo local os roceiros vizinhos, com as suas quartas de farinha, os seus mercados de peixes e cumbucas de mel, e só à noitinha retornavam, depois de terem realizado na cidade as transações semanais. Em Andaraí, incorporavam seus broaqueiros que, trazendo do alto sertão para a feira seus lotes de mercadorias, abasteciam uma população quase inteirinha dedicada à extração e ao comércio de diamantes. Ao regressarem, os meeiros de novo atravessavam o rio e, sombras lentas e insignificantes, desapareciam na mata. Por sua canoa, Manuel João viu desfilar essas criaturas que lhe eram bastante familiares. Ele próprio também, meeiro. 7. O trajeto para o cartório obrigou-os a um contato tenso, ainda marcado das comoções do incidente, que não conseguiram disfarçar durante a breve corrida de automóvel. Jenner na frente com o motorista, Dr. Barreto e o gerente sentados atrás. O tabelião esperava-os já com o traslado pronto e cadeiras providenciadas, entregou-o a Jenner, que por aquela cópia seguiu a leitura do original do documento, feito em voz alta pelo serventuário. Dr. Barreto, na outra extremidade da mesa, fumava enquanto fazia rolar sobre os dedos a caneta tinteira, sacada desde o início da leitura, numa pressa de se desobrigar daquela formalidade forense. E mal o tabelião chegou a fim, ele perguntou resoluto: "Onde é que eu assino?" Foi-lhe mostrada uma linha no livro. Rápido, apôs ao texto manuscrito, precedida do habitual doutor das receitas, sua reclamada assinatura. E levantou-se para sair. "Espere, Barreto", disse Azevedo, surpreso. Veio uma resposta desconcertante: "Cuide do resto, eu espero você lá fora." Ocupado em recolher a assinatura de Jenner, o tabelião não chegou a notar o embaraço do gerente. Jenner, porém, sob o efeito da resposta, interrompeu-se por um instante, e tendo escrito apenas o prenome, lançou os olhos ao Dr. Barreto. Ocorreu-lhe então uma lembrança repentina e estranha, no associar do rosto do médico ao do menino daquela fotografia conservada no São Marcelo. E numa repulsa, tornou a baixar a cabeça, lançou energicamente no livro o sobrenome, o que lhe deu, ao traçar a última letra, uma sensação consumada de posse, como se a assinatura, alongando-se completa na linha, atravessasse, marcando-as para sempre, as matas da fazenda São Marcelo. Pouco mais havia por fazer. Recebido o traslado, pagas as despesas de cartório, Jenner encheu um cheque nominal, a favor de Dr. Barreto, para ser descontado na sucursal do banco gerida por Azevedo. O próprio Azevedo recebeu, em atendimento ao pedido do médico, que esperava à porta, e fazendo chegar às mãos deste: "Veja se está certo." Dr. Barreto olhou em silêncio o cheque. 150 contos. Dobrou, meteu no bolso sem dizer palavra e lentamente se afastou. "Espere aí, Barreto", exclamou perturbado o gerente. O médico voltou-se um instante. "Depois a gente se encontra." E continuou a andar. "Já vou embora, Azevedo", vinha dizer-lhe ao mesmo tempo Jenner. O gerente vacilou. E entre aquele sucumbido afastar de um amigo, calçado em fora, e a pressa do outro em viajar, sentiu pela primeira vez desde o atrito a impossibilidade da reconciliação deles. A venda do São Marcelo, reunindo-os 2 semanas antes, havia separado definitivamente os dois homens. Mas quando Jenner, depois de lhe apertar a mão em seu automóvel, Azevedo olhou mais uma vez para a calçada, na esperança irrefletida de ainda conseguir deter Dr. Barreto. O médico, entretanto, já desaparecera. "Dentro de 10 dias estou passando por aqui de novo, com os meus caminhões, para Andaraí", disse Jenner ao fechar a porta do carro. "Quero começar logo a tirar madeira. Até a volta." Azevedo acenou-lhe com a mão. "Até a volta." E, vendo ressurgir o entusiasmo daqueles conhecidos planos do amigo, assunto das primeiras conversas com o Dr. Barreto, quis dizer-lhe ainda uma palavra, mas teve de gritar, pois o automóvel já se punha em movimento. "Boa sorte, Jenner." Dados biográficos do finado Marcelino. 1. Andava pelos 13 anos quando conheci meu tio Marcelino. Era a primeira vez que eu ia a Salvador. 3 dias antes deixara Andaraí, minha terra natal, em companhia de um comprador de diamantes, o Sr. Gumercindo, velho amigo de meu pai. A viagem enchera meu coração de alvoroço. Com tamanha alegria eu partira, e mamãe chorava tanto ao abraçar-me que os abalos da separação logo se diluíram na ideia daquela experiência nova e fascinante. Ia conhecer a capital.
Mas quando ali me achei e o Sr. Gumersindo, tão zeloso das instruções paternas, foi deixar-me no escritório de meu tio, assaltou-me um súbito desejo de regressar. Os encantos da viagem, as emoções de tantas descobertas por ela proporcionadas, o trem, o desfilar de estações com tabuleiros de doces na plataforma, o navio lançando na madrugada o seu apito rouco, os vendedores a barafustarem aos gritos pelo convés, pouco antes da foz do rio, onde as águas mudavam de cor, surgindo então o mar, e depois o recorte da grande cidade, encarapitada além do cais. Tudo se converteu de pronto numa funda saudade familiar. Por que seria que meu pai não viera comigo? Quanto à mamãe, nada de estranhável na sua ausência. 13. Não direi que de início me tenha deixado levar pelo pensamento de fixar num livro a vida de tio Marcelino. A princípio movia-me apenas o intuito de reunir, com vista à organização de despretensioso dossiê familiar, aquela esparsa documentação que muitos anos após a sua morte encontrei em Andaraí, no sobrado, em poder de minha mãe. Eram coisas muito íntimas, restritas ao meu interesse pessoal de parente dele, a bisbilhotar em casa, com pachorra, velhas gavetas de guardados, cartas, fotografias de várias épocas e, sobretudo, cartões postais tão numerosos que evocavam um suceder geográfico de mensagens os seus largos itinerários de Globetrotter. Na verdade, meu interesse pela sua vida ocorreu tardiamente, e às vezes me recrimino por não haver cuidado desde cedo da minha recolha de documentos, ampliado mais tarde num levantamento de dados e informações a seu respeito, em complementação das lembranças que dele guardava. Afinal, tivera o privilégio de conhecê-lo em vida, partilhar o seu convívio no palacete. Vira-o morrer, e não sei como pude, por tão longos anos, alhear-me desses fatos, insensível à significação daquela prodigiosa existência a que ele se ligava. Mas há uma explicação para isso: coisas de menino. Somente com o tempo, na vida adulta, já um tanto madura, me veio a necessária compreensão do que fora em sua riqueza de aspectos, notadamente sua grandeza humana, a vida de tio Marcelino. Encontro num artigo do meu querido Alexandre Pastor, publicado em Estocolmo, um trecho das memórias de Ingmar Bergman, que ele traduziu para o português. Bergman também fez agora 70 anos. Está lá na sua ilha. Eu estou aqui em Paris, no meu apartamento sobre o Sena, o velho Sena, afinal bem mais velho que nós. Um consolo? Não estou pensando em consolo. Tudo que quero é me despedir, assim como Bergman disse no trecho que guardei das suas memórias, enquanto ainda consigo estender a mão para o cabide, embora isso já não me cause dor, pego no meu chapéu e despeço-me. Está mesmo na hora de eu pedir não o meu chapéu, mas brasileiramente o meu boné. Dei a este meu talvez último livro o título de subsidiário, porque não serei capaz de tanta impolidez com o leitor a ponto de imaginar que, para a conveniência de sua percepção, necessito lhe explicar o título deste livro. Quando muito, eu o explico com uma boa desculpa. Se algum dia eu tomar a temerária decisão de escrever um diário, já terei neste livro subsídios bastantes para ele. Enfim, títulos não se explicam. Quem se atreveria a explicá-los, sobretudo numa época em que eles são, por natureza, inexplicáveis? Meu amigo N, não sei se brincando, me disse outro dia que está escrevendo um romance com um título na última moda, o dia em que Mussolini comeu banana no quintal lá de casa. Vou aguardar a saída do romance para lê-lo, ou descascá-lo. Fiz ao longo da vida muitas amizades. Talvez ainda me sobre vida para fazer mais algumas. Fiz amizades ilustres entre escritores e fiz amizades entre gente simples. Amizades sinceras? A amizade é ou não é. Dispensa adjetivos. Sou, por feitio e vocação, um amigo. Mas como pode haver amigos se a humanidade é má e o homem é a unidade dela? Que é, afinal, a amizade? Talvez a amizade nada mais seja que o esforço que fazemos para pôr alguém a salvo de nós próprios. A literatura é um caminho para onde nos arrastam as garras dos nossos sonhos. Como autor de cascalho, que na União Soviética se chama Iskateli Almazov, não ganhei rublos, não ganhei dólares, não ganhei nada. Minto, ganhei 50 mil leitores soviéticos, e de quebra o silêncio da imprensa brasileira. Ela entrou pelo quarto carregando o fardo de uns olhos pesados de sono. Em matéria de cinema é preciso ter bastante caráter para reconhecer que Fred Astaire sempre foi um canastrão. Basta rever qualquer um dos seus velhos sucessos dançantes e sapateantes para verificar que ele nunca dançou nem sapateou sem olhar todo o tempo para os pés. Bill Robinson sapateava olhando todo o tempo para a câmera, que é o olho do público. Gene Kelly também não olhava todo o tempo para os pés quando dançava ou sapateava. Tinha, como Bill Robinson, olhos nos pés, que dispensavam os outros.
E era só com os outros que Fred Astaire viu os pés cegos com que dançava. Tinha de olhar todo o tempo para os pés, para vê-los e poder movê-los. Jamais poderia dançar um balé. É só a gente ver um balé para compreender e constatar isso. Há escritores que escrevem bem, há escritores que escrevem mal, e há escritores que escrevem mal com facilidade. Não troco por bicho as pessoas, na ordem do meu afeto. Tenho medo das pessoas, mas gosto dos meus amigos. Os amigos são as pessoas de que gosto. Das outras pessoas quero distância, uma distância feita de temor. Tenho medo de gente. Opinião de Marques Rebelo sobre Guimarães Rosa. É o Coelho Neto do ano 2000. Na academia, o pior não é quando votamos em quem não queremos votar. O pior é quando vemos eleito com nosso voto o candidato que queríamos ver derrotado com ele. O que é um bom escritor? O bom escritor é o que nos seus livros nos leva a um reencontro com o que temos em nós de mais profundo e verdadeiro. E se ele o faz com estilo, tanto melhor para quem o lê. Ele sabe que está apenas se enganando a si mesmo. E em literatura, um autor pode por muito tempo enganar os outros, mas não pode enganar a si mesmo por muito tempo. A literatura é o campo de atividade humana onde a inveja velada pode mais depressa transformar-se em despeito irracional. A entrevista torna muitas vezes importante um autor que não tem importância alguma, ou que só tem importância na medida da importância que o entrevistador ilusoriamente lhe dá.